Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagelau TV na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Teve psicóloga da base aí que recebeu proposta, o Flamengo não deixou sair agora, mandou embora menos de um mês depois. A gente vai falar também sobre o Jorge Jesus, que deu uma entrevista no Bem Amigos e ele falou ali, foi totalmente diferente do que disse o Renato Maurício Prado. Ele usou palavras ali, ele não foi arrogante. A gente vai conversar sobre esse tema, né? Ele que deve estar chegando aí no Fenerbahçe da Turquia. Em relação ao Flamengo, terceiro pior início da história, estamos flertando aí com o rebaixamento, um time que vale 25 milhões de reais por mês. Esse é o valor da folha salarial rubro-negra. Landim rasgou elogios ao departamento médico do Flamengo, não sei o porquê, porque mais um atleta aí passa por uma situação complicada, que é o Fabrício Bruno, o outro é o Santos, que provavelmente fique mais de um mês fora. E também tem o VAR, né, a situação complicada ali do VAR, né, quando tem que errar, ele erra contra o Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelau TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, Rodolfo Landim deu uma entrevista e rasgou elogios ao departamento médico do Flamengo, falou que de altíssimo nível. Diante dessa situação, a gente vem reportar aqui dois atletas do Flamengo lesionados, um atleta, uma situação bem curiosa, e o outro é o goleiro Santos. O goleiro Santos, segundo o Vene Casagrande, teve uma lesão de grau 2 e vai ficar afastado por mais ou menos 30 dias do gramado. Ele só vai voltar em junho. Uma situação que assusta realmente os torcedores do Flamengo. Pô, vídeo o último gol que a gente tomou, gosto muito do Hugo, mas o último gol que a gente tomou foi uma falha grotesca do Hugo, além de ser uma falha ali do setor defensivo como um todo, né? Davi Luiz não deu combate, o Ilharão deu uma pichotada no primeiro lance, no segundo lance ali também não conseguiu tirar as possibilidades de chute do adversário, deu brecha, o adversário fez gol com uma ajuda do Hugo. Goleiro Santos, então, somente em junho. Uma outra situação complicadíssima em relação ao departamento médico é que o Fabrício Bruno, que está com um problema no pé esquerdo, o departamento médico do Flamengo optou por fazer um procedimento ali conservador, não operar o atleta, tá? Mas a situação parece ser mais grave do que aparentava. O atleta já está fora há um tempo. Ele tem a possibilidade de operar o pé, vai fazer exames essa semana e nos próximos dias vai ser decidido se ele vai operar ou não. O meu questionamento é o seguinte, o procedimento conservador é bem melhor no atleta porque não deixa ele muito tempo afastado. Mas se ele tiver que fazer a cirurgia, os exames vão apontar essa situação, por que não fez antes? Parece com a situação do Thiago Maia, que demorou muito tempo, e aí quando foi operar ficou muito tempo afastado. A situação do Fabrício Bruno é a seguinte, caso ele tenha que operar, né, o ligamento ali do pé esquerdo, na planta do pé esquerdo, ele terá que ficar em torno de 3 a 5 meses fora do time do Flamengo. Difícil essa situação, não tem como elogiar o departamento médico, são vários jogadores se lesionando por problema muscular, por outros tipos de problema. É uma situação muito séria que o Flamengo está passando, é praticamente um time inteiro no departamento médico, bota aí 9, 10 jogadores no departamento médico, não tem como elogiar, não tem como, Landim. Você elogiar, você não bota a cara, só bota a cara para defender. O que você cobrava do Bandeira, você não está fazendo, que é o quê? Ter pulso firme, cobrança, isso a gente não vê, você nem bota a cara para falar nada. Situação difícil, queria saber a opinião de vocês sobre o departamento médico e também sobre a fala do Landim, né? Defender o departamento médico é difícil nessa altura do campeonato. E o Flamengo, hein? Flertando com a zona de rebaixamento. Um time que vale 25 milhões de reais por mês. Tá de brincadeira com a minha cara. Terceiro pior início da história. Flertando com a zona de rebaixamento. A gente vai lutar contra o rebaixamento nesse Brasileirão? Que é o que está aparecendo, né? 5 rodadas, 15 pontos disputados, um time de 25 milhões de reais por mês, gosto de falar isso sempre, que a maior folha salarial do Brasil, da América Latina é nossa. E a gente está nessa pífia colocação, beirando a zona de rebaixamento. Tá de sacanagem com a minha cara. Paulo Souza, tu tem que fazer alguma coisa, irmão, tu é técnico. Não adianta, tu é técnico, tem que fazer alguma coisa. Esses jogadores, pelo amor de Deus, não tem vergonha na cara para perder essa quantidade de gols. Pô, o Davi Luiz me perde um gol que nem minha avó perderia, embaixo das traves. O Flamengo toma um gol
ridículo do Botafogo, e poderia ter tomado mais se não fosse o Hugo Souza, que falhou no gol, mas fez outras boas defesas durante o jogo. Inaceitável a situação que a gente está. Inaceitável. E aí o que eu vejo refletido nos comentários, nos vídeos, é de que não tenho mais vontade de ver jogo do Flamengo. Vários torcedores falando que, cara, não conseguem entender como o Flamengo joga um futebol tão ridículo desse jeito. Paulo Souza, o senhor pediu até o meio de abril. Estamos em maio. E o Flamengo não apresenta um bom futebol. Ou você resolve essa situação, ou pede o boné. Pior que não tem nem ninguém para botar no lugar. Porque o Jorge Jesus nem voltar mais, ele vai voltar. E com razão também, pô. Tá aí meses e meses esperando. Difícil essa situação, queria saber a opinião de vocês. Por favor, coloque nos comentários se vocês acreditam e quando, caso vocês acreditem, o Flamengo vai engrenar, porque tá difícil, irmão. Tá difícil. Um elenco desse, mesmo com as baixas que tem no departamento médico, não era para estar passando por esse tipo de situação. E perder para Botafogo, brincadeira, hein, cara? O Flamengo tá virando um time normal e isso me assusta bastante, porque o nosso gasto é de um time estelar. Agora uma curtinha aqui, que eu não gosto de ficar falando de arbitragem, mas o que foi aquele lance do VAR, né? Que absurdo foi aquele? Fizeram ali o frame na hora que o Everton Ribeiro já tinha tocado na bola, a bola já tinha saído do pé dele, e realmente é até difícil você dizer que estava impedido nesse lance. Se voltasse um frame, né? Frame é aquele momento em que o árbitro de vídeo pausa o lance na hora que sai a bola do pé do jogador, sendo que a bola já tinha saído há um tempo do pé do jogador do Flamengo. E aí, diante dessa situação, parecia estar impedido. Mas se usasse o frame certo, é difícil essa situação, né? Tirou um gol legítimo do Flamengo, tá? Por causa de avaliação errada do VAR. É engraçado. O VAR, quando erra sempre contra o Flamengo, né? Não tem aquele acerto. Até quando acerta, a imprensa reclama, outros torcedores, o adversário reclama. Mas quando erra, todo mundo fica calado. Não vou tocar mais nesse assunto, falei rapidamente sobre isso, porque aqui não tem esse esquema de ficar chorando por causa de arbitragem, mas que foi uma sacanagem. Tiraram um gol de videogame do Flamengo, isso aí realmente tiraram. Queria saber a opinião de vocês, se eu estou errado em relação a essa parte do VAR aí, se realmente o lance ele estava impedido, porque é difícil até traçar a linha num lugar esquisito, os caras traçam, né? Na hora de traçar a linha em cima do jogador do Botafogo. Galera, bota por favor a opinião de vocês, porque a situação tá muito complicada, né? Tá muito chato essa situação de a gente jogar e não conseguir ali mostrar dentro de campo o valor que a gente gasta para ter esses jogadores, valor também que a gente gasta de salário. Precisamos mudar essa situação, mas eu precisava pontuar essa parte aí do VAR, que para mim foi um absurdo. E nação rubro-negra, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Jorge Jesus, que foi no Bem Amigos, tá? A gente vendo a entrevista no Bem Amigos, a gente vê que a situação ali é totalmente diferente do que foi relatado pelo Renato Maurício Prado, né? Que foi uma conversa ali informal, e o Renato Maurício Prado botou numa situação parecendo que o Jorge Jesus era arrogante, alguma coisa assim, e na verdade a gente vê na entrevista dele no Bem Amigos, a gente vê que é totalmente diferente essa situação. Ele falou que não queria ter saído do Flamengo, mas a verdade é que ele saiu, né, galera? Ele assinou o contrato, logo depois ele saiu. Chegando em Portugal, o Jorge Jesus foi questionado se teria a possibilidade de voltar ao Brasil, né, para treinar algum clube. Ele falou que não. Agora ele não vai voltar para nenhum clube aqui, e ele deu a entender que vai fechar com o Fenerbahçe da Turquia. Mas o bom velhinho, ele rasgou elogios ao time do Flamengo, deu para ver ali tudo que o Renato Maurício Prado falou foi verdade, mas com outras palavras, né? Ele não foi arrogante ali, o Jorge Jesus foi super humilde na entrevista para o Bem Amigos, cheio de saudade do Flamengo, mas ele falou que não recebeu nenhum tipo de proposta lá em Portugal. E foi isso, né, cara? Ele gosta muito do time do Flamengo, rasgou elogios de uma forma totalmente respeitosa. É difícil, né? Quando algum jornalista escreve e quando a pessoa fala, dá uma entrevista. Aí parece até que a pessoa fala coisa diferente, mas na verdade ela quer falar a mesma coisa. Eu acredito que foi o caso aí do Jorge Jesus. Boa sorte, Jorge Jesus, provavelmente aí na Turquia, lá no Fenerbahçe, e que a gente consiga resolver nossos problemas internos em relação ao futebol. E nação rubro-negra, e o estranho caso da psicóloga Michele, que era da base do Flamengo, recebeu uma proposta do Atlético Mineiro mês passado. O Flamengo não deixou ela ir embora, ela ia receber mais lá. E agora ela foi mandada embora, foi desligada do time do Flamengo. A molecada da base
quis até conversar com os dirigentes para tentar reverter esse quadro, essa situação, mas a própria Michele falou para não falar com ninguém, deixar essa situação quieta. Essa informação foi passada primeiramente pelo Flazoeiro e incomoda bastante, né, cara? A gente perdeu vários profissionais para outros clubes. Essa situação não é igual às outras, mas mesmo assim é uma situação esquisita. Impede o profissional de receber mais em outro clube para logo depois o mandar embora. Situação difícil essa. Psicólogo é o que a gente sempre pede no time profissional e agora o Flamengo desliga também o psicólogo da base. É uma situação que deixa a gente assim nos bastidores, né? A gente fica receoso com os bastidores do Flamengo. O que tem acontecido fora do campo, às vezes, reflete dentro do campo. E é uma pessoa ali que já estava acostumada a lidar com a molecada da base também já estava acostumada, e vem essa decisão de demissão dessa profissional. É mais um caso que a gente fica assim, se perguntando o que acontece nos bastidores do Flamengo, né? Por que às vezes a gente prejudica algum setor, como foi em 2019, a premiação que seria para ser distribuída para todo mundo, o Flamengo na véspera do Mundial deu para trás em relação a isso, e a gente viu desde aquela época vários profissionais saindo do time do Flamengo para poder galgar aí melhores salários em outros clubes, pasmem os senhores, até mesmo no Botafogo. Já falei para vocês que o Flamengo, da Série A e Série B, é o time que menos remunera bem profissionais ali que trabalham nos bastidores. E isso é fundamental para um bom desempenho do elenco que a gente vê dentro de campo, da parte ali que a gente consegue ver, né, que são os profissionais, os atletas que jogam pelo time rubro-negro. Mas atrás deles tem toda uma staff ali, toda uma situação que, se a gente tivesse melhorado a remuneração de outros funcionários há um tempo atrás, a gente não estaria passando por esse problema hoje em dia. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!